E no episódio de hoje, o ponto é, temos uma convidada especial, a Tati, uma grande amiga minha que me ajuda muito na parte de marketing, da qual eu não sou muito nada boa, mas acabamos tendo uma relação de amizade também muito legal e trouxe ela como convidada de hoje. Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando experiências. E nesse podcast que é tão maravilhoso, né? Na presença do Enzo, da Manu. E Tati, que é mãe de 2 bebês lindos, que nós conhecemos, que é a Lara e o Telzinho, né? Que eu lembro muito da minha fase no começo, quando eu escuto a Tati falando. Que ela não tem gêmeos, mas é quase igual. É quase gêmeos. Quase gêmeos. Isso é bem comum, né, Ká? Isso é. O Enzo e a Manu gêmeos e eu quase gêmeos. Então eu tô vivendo uma fase bem, né? Desafiadora. Desafiadora, iniciante, mãe iniciante. Mãe iniciante. E é muito gostoso, né? Porque eu tenho aprendido muito, né? Com você, com a sua linha de pensamento, com a sua visão, com o jeito que você lida, né? Com o Enzo e com a Manu. E o reflexo que eu vejo, né? Que é o resultado. É o resultado. Né? Porque não é só sobre o falar, né, Ká? É sobre o viver. É isso, sobre né? o ser, que é o que eu sempre falo, né? A gente sempre conversa, falo com eles também. O ponto é, muito da maternidade, quando eu trago aqui, não é o exemplo, não é o que é certo, né? Até porque eu não sou dessas, eu não gosto, não acho que a gente é... não existe certo e errado, existe o resultado que a gente espera, né? Então, nessa minha maternidade, ela é muito pausada, ela é muito... A pauta que eu uso muito é sobre muito valores. E o que eu... Desde que vocês são pequenininhos, eu estava olhando um caderno esses dias, o que seria inegociável nessa minha criação com eles. E eu acho que hoje eu percebo que isso foi toda a construção, porque eu sempre também me questiono, né? Pergunto, por que dá certo? Por que está dando certo? O que está sendo feito diferente? Eu acho que é isso. Eu tenho um valor, né? Tenho 3 valores que, para mim, são inegociáveis. E por mais que as situações, às vezes, pedem, né? Exigem, é nessa conduta que eu acho que eu chego nesse resultado. Eu sempre falo, meu telhado é de vidro igual de qualquer mãe. Eu não sou uma família perfeita. Ai, gente, tem nossos perrengues igual todo mundo tem. Mas... além desses valores inegociáveis, também tem os valores do amor e do que eu prezo como família. Então, eu acho que essa condução e o propósito do ponto do podcast, é trazer para as famílias a reflexão de quanto que uma família ela é guiada, ela é conduzida por valores, que hoje é muito clara essa distorção de valores para eles, que eu fico o tempo inteiro, e eu sempre falo, é nos detalhes que está a condução. Não é num exemplo grande, é nos detalhes que eu pego e falo, é aí. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente evita, a gente deixa passar. E quando a gente vai deixando passar, é onde depois o problema vira grande. É isso. Então, é o que eu falo muito, tanto para... Muita gente conversa, muito eu falo com eles, a minha relação com eles é muito aberta. Eu gosto muito de passar isso para eles. Né? Um dos meus valores inegociáveis que eles sabem chama-se autorresponsabilidade. Né? E a responsabilidade não vem de adulto, a gente começa ela de criança. Né? Já gravei algumas coisas que eu falei sobre isso. Posso até falar que foi polêmico, né? Todo mundo recebeu bastante mensagem, né? De agenda de escola. Ai, depois eu quero... Olha, eu sei que eu sou a convidada de hoje, mas eu queria fazer 2 perguntas. Pode fazer, claro. A convidada pode perguntar? Claro. Aqui pode tudo, aqui nada tem regra, né? Como a mamãe fala, não tem. O ponto é que é livre. Isso mesmo, o ponto é que é livre. Então eu quero Isso fazer mesmo. uma pergunta. Pergunte. Primeiro porque, realmente, eu e a Camila, a gente tem muita coisa em comum, né? Os 2 bebês, quase junto, um menino e uma menina. Menino e uma menina. Então eu quero fazer uma pergunta pro Enzo e uma pergunta também pra Manu. Tá? Pode ser. Então tá, vou perguntar primeiro pro Enzo. Enzo, eu ainda estou, né? E vou passar por muitos desafios ainda na questão de educação dos meus pequenininhos, tá? Sim. Mas você, na sua idade, eu queria que você me falasse o que você sentiu, assim, que mais... O jeito que a tua mãe te educa,
que mais te toca, que mais faz sentido pra você, pra que eu também possa acertar mais com o Theo, sabe? O jeito que ela conversa com você, o jeito que ela lida com você, que você acredita que faz sentido, assim, que muda tudo, que você se sente ali, nossa, minha mãe falou, fez sentido e eu entendi e tudo mais. Tá. É que eu acho que primeiro, um dos princípios mais importantes é que eu acho que a minha mãe, ela me passa muita segurança. Então, tudo que eu sempre faço, ela, independente da minha escolha que eu tenha, com a confiança da minha mãe, eu acho que eu consigo ir mais seguro não importa o que eu vou fazer. E outra coisa é que ela sempre manteve uma relação aberta com a gente, pra gente poder ter essa liberdade de poder se comunicar e poder falar. Então, sempre tentar deixar essa comunicação meio aberta e passar muita confiança. Nem que seja algo arriscado, porque o que às vezes a gente mais precisa é da confiança dos nossos pais para tomar ação, porque às vezes a gente não tem coragem, mas com alguma opinião a gente consegue acabar tendo essa coragem e dá muito mais certo. Ai, fala, é muito passada. Eu sou suspeita. Não dá. Olha, 2 pontos, né, Cá? Ele falou, né? Que é, Confiança, a segurança, né, que você a segurança. transmite. O que é a segurança? É É. o guiar. É guiar, é orientar. Não adianta a gente só mandar. Né? Todo mundo, até fala, ai, Camila, podcast de maternidade, você fala de liderança de empresa. É a mesma coisa, não muda, gente. É a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que eu guio meus filhos dentro de casa, eu guio a minha equipe dentro de empresas. Então, não existe essa separação que as pessoas fazem para tudo, né? Então, essa segurança é o guiar, é o orientar. E não mandar, e não impor. Eu não imponho, eu oriento. A minha orientação tem limite, que é onde as pessoas, elas... não é na imposição, né? Então, não é porque eu orientei que ele pode. Não, tem limite na orientação. Né? Então, é saber discernir isso. Não adianta eu mandar, você não pode, porque hoje eu consigo. E quando tiver 16 anos, 17, o que faz? Perdeu a relação? Quebra o vínculo? Porque aí você não manda mais. Você manda enquanto é pequeno. E eu também estou nessa autoconstrução, porque é desafiador sair desse bebê que te depende o tempo inteiro de você, né? E eu tenho uma frase que eu sempre falo, quanto menos precisarem de mim, mais útil sou, né? Perfeito. Quando a gente está com bebê, a gente é super útil. Não se imagina não sendo útil, né? Eu também falo isso em casa, também falo isso nas empresas. Quanto menos precisarem de mim, mais útil eu sou. E agora, na adolescência, é onde começa a mostrar isso, porque eles vão deixando de precisar tanto de mim, e é onde, às vezes, por medo, muitos pais vão tentando segurar de tudo que é lado, e é onde se escorre, porque é onde você não segura, nada à força se fica. Nada, força se fica. Nada. Então, quando você vai criando vínculo, vai criando essa conexão, é onde vai ficando, vai criando raízes, vai criando estrutura para um relacionamento. Seja familiar, seja de trabalho, é a mesma base. Eu sempre falo, somos humanos, então tanto faz pessoal quanto profissional. Estamos lidando com pessoas. Né? Então, é a condução, é ensinar, e o outro, que, na verdade, eu também ensino, porque hoje os adultos dentro das empresas são crianças mimadas. Perfeito. Então, eu também estou ensinando, eu também tenho que dar base dentro de empresas. Porque poucos colaboradores são maduros, poucos. E não é assim, não é liderança que é imatura, é chefe que é imaturo. Então, assim, eu preciso guiar e também aqui trazer a mesma coisa. E isso tá muito ligado com a criação, né, Camila? Muito, muito ligado. Muito ligado com a criação. E qual é o valor que eu falo, master, que eu percebo muito? Responsabilidade. As pessoas não têm responsabilidade. É sempre a culpa do outro, né? É sempre o outro. É nunca minha. Então, enquanto tá no outro, eu não modifico, porque o outro que tá com problema. E eu sempre, né? Eles são pequenos ainda, eles não têm essa percepção. Mas em todas as situações que sempre me trouxeram de casa, eu falei, qual é a sua parte? Aonde você estava envolvido nisso? Porque o amiguinho, eu sei que ele tá com problema. Eu sei que o amiguinho fez, né? Então, quando ele dá essa relação aberta, é dizer assim, eu valido o seu sentimento. Eu valido o que você me traz. Mas eu te trago uma autorreflexão do que você está me trazendo.
Porque só validar ou só culpar o outro se torna muito raso, não se torna nada. A culpa é do outro, a culpa é do amiguinho que fez, o amiguinho que bateu. Quantas vezes eu não fiquei pé da vida? O Enzo apanhava muito na escola. Mas a questão é maior do que isso, não é isso. Né? Então, é isso que eu sempre... É esse critério de base que vai para os detalhes que eu falo. Sim. Né? Perfeito. E agora pra Manu, então. Manu, e pra você, assim, como que a tua mãe mais te toca, né? Que ela consegue realmente se conectar com você, porque você é menina, né, Camila? E Enzo. Muda. Menina é totalmente diferente, Totalmente. menino tem uma percepção diferente, ele tem ações diferentes, sensações diferentes, né? A mulher, muitas vezes, ela é um pouco mais emocional, né? Eu nem acho que dá emoção, Não. eu acho que é esse espelho. Sensível, talvez? Não, na verdade, o Enzo é muito sensível, né? O Enzo ele tem muita emoção. Ela também. Mas eu acredito que é espelho. Nós nos espelhamos. Então, o Enzo não pode se espelhar em mim. Eu sou um gênero diferente. Então, o Enzo tem... Então, esse espelho ele não tem. Então, qual é o espelho que ele vê? O pai, né? Então, eu acho que essa ligação, ela acaba se tornando mais forte entre mãe e filha por conta disso. Muito espelho também, né? Não sei se é só emoção, porque não sei, eu avalio diferente. Eu não avalio que é só por ser mais emotivo ou ser mais sensível. Eu acho que são espelhos, né? Enquanto é bebê, é porque são bebezucos, então não tem nem referências. Mas vai crescendo, a gente vai... a Manela se veste muito parecido comigo, né? O Enzo já gosta de ficar mais largadão. Quando sabe que vai sair com a mãe, sabe que precisa precisa se arrumar um pouco mais. Mas a ideia é ir de chinelão, a ideia é de boa, é confortável. Faz parte do mundo masculino o conforto, né? Pode ser que para muitas mulheres também. Para mim, não. E eu sempre trago para ela. Para você também não, por enquanto. Uhum. Mas se tiver sua escolha, e se você quiser ficar largada, aí você faz o que você... Eu não gosto, eu gosto de tanto menina, mulher, eu gosto de estar arrumada. Gosto dele também ficar arrumadinho, né? Então, assim, é como eu quero. Então, essa é a minha condução, é assim que eu quero guiar. Né? E hoje as pessoas não impõem nada para filho, porque, você está tirando o direito... Não vou nem falar palavrão aqui, porque é feio, né? Mas sim, se for isso, estou tirando o direito dela de escolha. Vai ser como eu acho que tem que ser. Vai se vestir como eu acho que tem que se vestir. E não como você quer. Porque senão essa referência não vem, né, Camila? Ela não referência tem base. De quê? Qual é? Perfeito. Referência de quê? Como eu te dou direito de escolha se você não tem referência? Por gostar? Por moda? Tô contra o fluxo. Como que eu vou te deixar no fluxo? Exato. Nunca. É exatamente isso. É o que você falou. Referência de quê? Né? Eles não têm referência. Eles não têm experiência de vida para ter escolhas. Sim. Então, essa referência vem muito do quê? Do pai e da mãe. Da base. Exatamente. E aí, isso. o pai e a mãe, muitas vezes, não quer dar essa referência, quer deixar na liberdade. E uma liberdade que ainda não tem maturidade para se definir, né? Perfeitamente isso. Ô, Manu, e conta daí. Eu acho que tem duas coisas, porque também, como vocês estavam dizendo, que é o jeito a base que você dá para os seus filhos. Por exemplo, muita gente hoje em dia, às vezes, como as mães não dão a base certa, a referência certa, vão na internet ver as referências de lá e vão, se inspirando naquelas referências. E aí, outra hora, você vê outra referência, aí você vê outra referência. Aí você não tem a sua própria personalidade, porque várias referências ao mesmo tempo, você não tem a própria, sabe? E aí também outra coisa é a autoconfiança que é muito importante, que ela nos passa na criação. Quando, eu não vou conseguir, você vai conseguir, você vai tentar. Por exemplo, tinha também um problema que demorava muito, aí eu falava, eu cansei, não aguento mais. Continua, que vai dar certo uma hora. O jeito que você... Como a sua emoção passa para os seus filhos o jeito que você está sentindo, assim. Não sei muito bem. Muito bom o que você falou, eu vou te ajudar. Nós, mães, temos muito medos, né? Medo deles fracassarem, medo deles se frustrarem, medo... Então, às vezes, a gente impede muita coisa por medo. E eu sempre, na minha condução, eu avalio qual é o meu medo, o que é risco... E o que é experiência para eles, né?
Então, por exemplo, eu vou até dar um exemplo do que a Manuela faz hipismo. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu tenho medo. Mas quem tem medo é a Camila, que tem medo de cavalo, né? Ela, desde muito pequena, ela gostou. Ela sempre quis. Então, desde 5 anos, a menina sobe num cavalo e fala, meu Deus. Então, mas eu não podia passar isso para ela, porque eu sabia que esse medo era meu. Então, vai. Então, é separar o que é medo, né? Isso é maravilhoso. Ponderar o que é risco. Então, assim, é um esporte, dá para fazer. Põe É os que você tá equipamentos. separando isso, né? Como que você individualiza isso, Camila? Na verdade, é sempre... O autodesenvolvimento nosso é onde a gente começa a se conhecer. E aí eu falo, putz, esse medo é meu. Como é que eu vou passar isso para ela? Porque eu posso bloquear ela. Não, vai no cavalo, o cavalo é perigoso. Mas quanto a gente faz cavalo também? Ela ama. Então, hoje eu falo assim, puta, que bom que eu incentivei ela. Porque ela ama cavalo, né? Mas é um medo meu. Até hoje, o dia que ela caiu, tem até uma cena engraçada, que ela tá fazendo uma prova. E eu tô lá, bobinha, fumando, né? Ela cai, o meu celular cai no chão. E o papai continua filmando. Ambulância chegando, ela no chão, eu pulando a cerca lá da hípica pra correr. Eu não queria nem saber se tinha outro cavalo, não tinha, mas foi cair, eu quero entrar e vou ver o que tá acontecendo. Então, assim, é essa condução que a gente tem que trazer, que eu falo que é pro presente, pro consciente. O que é meu e o que ela precisa experimentar. Se ela quer, eu não preciso podar isso nela. Então, a gente vai testando e vai vendo também o quanto ela aguenta, o quanto isso vai fazer bem. Agora, a hora que a gente passa esse medo, que é o que ela está falando que ela não conseguiu dizer, se eu passasse esse medo para ela teria um medo que ela acha que é dela, mas não era dela, era meu. Exatamente. Entendeu? E aí que a gente vai trazendo, né, as nossas frustrações, as nossas inseguranças, ou coisas que a gente realmente não gosta, os gostos, os próprios gostos, né? Isso. E aí eu coloco os meus gostos em cima dos gostos, tipo assim, na vida dela, na vida dele. E é sobre a minha vida, né? Nós somos individuais. Exatamente. E aí vem uma coisa muito bacana que eu enxergo muito de vocês, né? É essa questão do respeito. O respeito. Respeitar é isso. Exatamente isso. Respeitar é a sua individualidade. Né? Hoje tem palavras que são muito bonitas. Respeito é uma, né? Mas assim, o respeito ele vem da essência. De eu confiar e acreditar que cada ser é um. E não simplesmente pregar um respeito onde primeiro, eu preciso me respeitar para te respeitar. Eu não consigo te respeitar se eu não me respeito. Perfeito. Né? Então, eu sempre falo para eles, por que eu prezo tanto o autodesenvolvimento, o autoconhecimento? Porque a hora que vocês vão se conhecendo, eles vão sabendo o que é deles, o que é de um amiguinho laranja podre, o que é algo de internet podre. Mas eles precisam ter a reflexão deles. As pessoas fazem reflexão do outro. O outro não tem base, o outro não tem nada aqui dentro para você. Então, fica sempre fora. Então, tudo eu trago tudo para mim e tudo que é referência de cada um é para si. Essa é uma base. Certo. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Para mim, para eles. Para todo mundo. Então, Cada um vai falando um pouquinho. Mas assim, eu tenho uma pergunta que é... Ouvir... de uma pessoa, Paulo Vieira, por exemplo, vou falar. Ele falou sobre... ele fez um vídeo falando que ele não tinha que ser melhor amigo do filho dele, Perfeito. tá? E eu queria saber o que Manu, primeiro, pensa sobre isso. Tipo, se você acha que tua mãe tem que ser tua melhor amiga mesmo, ou se não, mãe é mãe, ponto, e amiga é amiga. Não sei se essa pergunta é muito... Não, tipo... Eles já sabem, eles conseguem. Assim, eu acho que ela é nossa melhor amiga, mas é 2 tipos de melhores amigas. Tem aquela sua amiga que, tipo, ela vai estar na escola com você, vai se divertir com você. E tem a melhor amiga da mãe, que às vezes tem melhores amigas que nos momentos mais difíceis não vão estar. Mas não é sempre. Mas a mãe vai estar... todo momento ela tá te ajudando. Vai estar lá pra qualquer coisa que você precisar. E aí, você tem a lealdade que ela te dá, que vocês criam, né, também, desde pequeno. Aí, acho que é diferente. Tipo, então você considera tua mãe e melhor amiga? Sim.
Sim? Sim. Tá. Ah. E tu? Pra mim, eu separo um pouco dos dois lados. Eu acho que pra mim tem esses dois, mas em momentos diferentes. Tem hora do... não vou falar, não sei outra palavra. Tem hora do sermão que ela é minha mãe, que ela vai me guiar. E tem hora que ela é minha melhor amiga, onde a gente vai estar no carro, curtindo uma música, na praia, viajando. Pra mim, a mãe, ela pode sim ser sua melhor amiga. Ela... A mãe, ela conduz, mas ela pode ter um relacionamento com você de uma melhor amiga. Porque pra mim, uma mãe, ela nunca tenta, pelo menos nunca passar dor pra você. Mas ela deixa com que você fique confortável pra passar a sua pra ela. Então, eu acho que uma amizade de melhor amigo é que os dois, eles se compartilham as duas dores. Só que a mãe, ela nunca quer trazer o lado ruim do mundo pro filho dela. Então, tem esse lado também que é um amigo, melhor amigo especial, né? Um melhor amigo diferente. Porque tem esse lado diferente, assim, né? Perfeito. Vocês falaram Perfeito. os Vocês dois, falaram né? muito bem, exatamente isso. É uma amizade que não é uma amizade, né? Eu posso ser amiga de vocês, mas vocês não são os meus amigos, né? Então, eu não vou contar as coisas para vocês. Não é com vocês que eu vou dividir. Mas eu também não sou uma amiga, e hoje fica muito claro que eu vou te dar até um exemplo, Enzo, que você fala muito com o papai. Você fala suas piadas bárbaras de moleque que faz parte, ridículas. O que você fala com a mamãe? Não falo. Não, por quê? Porque não dá pra falar pra mamãe. Mamãe não é amiga pra ficar ouvindo essas piadas bobas, né? Sem vergonhas de menino. Então, ele vai rir, que às vezes eles ficam rindo, parece que tá a piada mais engraçada na sala. É piada. Aí eu falo, o que foi? Não, mãe, essa você não pode saber. Não posso. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma piada de menino. Aham. E o politicamente correto não existe piada de menino. Existe, sim. Piada que eu não quero ouvir. Piada suja. Né? Minha época falava que era piada suja, né? Eles fazem. Tanta coisa que ela também, às vezes, tem coisas que ela também não quer compartilhar com o pai, quer compartilhar comigo. São intimidades, a gente vai criando vínculos que são diferentes, né? E eu não sou amiga para permitir coisas erradas. Exato. Eu não sou amiga que vou pra balada, não vou nunca pra balada com meus filhos. Hoje eles não vão, mas também jamais vou. Eu não sou, eles têm uma festinha, eu jamais vou na festinha com eles. Então, assim, eu não sou amiga para curtir. Eu sou amiga de emocional. Você conta comigo para tudo. Então, eu sempre falo para eles, a pior besteira na vida que você fizer, desde que eles são pequenininhos, eu quero saber primeiro por vocês. Eu enfrento o mundo. Eu brigo com o mundo, mas com a verdade de vocês. Então, toda história, eu sempre falo para eles, toda história tem dois lados e sempre vai ter. Então, assim, primeiro lado eu quero de vocês. Eu sei quem eu estou criando, eu sei quem vocês são e eu sei interpretar a história. Depois eu quero ouvir o outro. Então, não deixe ninguém me ligar antes. Não quero saber por ninguém, quero saber sempre por vocês a história. E não escondam de mim. Primeiro, nunca percam minha confiança. A minha confiança é uma base desse meu relacionamento. Então, vocês podem fazer o erro que for. Somos humanos, nós erramos. Não há problemas eles errarem. Eu errei. Quanto eu errei? Nossa. Né? Hoje Erramos não. Sempre. Hoje já tô mais, né, madura. Então, quanto mais madura, menos a gente vai errando, se enfiando em coisas, né? Confusões. Mas eles, faz parte dos erros. Tinha uma coisa pra falar, mas é que eu esqueci. Não, mas eu acho que eu lembro um pouco. É por causa que essa questão que a mamãe tava falando, de dividir um pouco os lados, é porque eu levo essa relação com meu pai mais numa relação de brincadeira. Porque eu nunca vou passar pra minha mãe uma coisa que não é de menina, né? Eu não vou desrespeitar ela e, tipo, falar de uma coisa que ela não vai gostar de saber. Então, esse lado mais brincalhão eu levo com meu pai também, né? Esse lado de quinta série, que a gente fica rindo. É verdade. Eu acho que eu levo mais pro meu pai mesmo. Que ele vai me entender mais. Com certeza. Com toda certeza. Eu queria deixar uma mensagem para todas as mães, para confiarem em seus filhos e deixarem eles seguir como eles quiserem, mas que
tenha a sua supervisão de uma forma, mas que não seja tão controlada assim, para eles aprenderem sós, porque isso é muito bom também. E esse foi o ponto E de hoje, com a presença especial da Tati.